Existem alguns estímulos, alguns motivos para que nós, colecionadores de plantas, pratiquemos exatamente este ato, o ato de colecionar plantas. Estamos falando de aspectos de raridade. O endemismo, em algum nível, atrai colecionadores de plantas. Às vezes uma espécie muito bela, ou às vezes não tão bela assim, com uma estética, com um design mais específico, mas que faz parte de uma micro-região única, atrai colecionadores. A própria ideia da preservação ex situ, a cultura de preservação, cientes que áreas amplas são desmatadas, por vezes para a produção de pastos, por vezes para a construção de indústrias. Então, algumas instituições aí retiram determinadas espécies dessas regiões que serão desmatadas para a própria preservação ex situ, ou seja, fora do hábitat original. Existem casos conhecidos, relatos evidenciados, principalmente entre orquidófilos, nos quais espécies que desapareceram de hábitat original, depois, anos depois, em preservação com colecionadores, a partir de parcerias com instituições específicas, essa turma aí começou a recolocar determinadas espécies em hábitats originais. Existe também intenções botânicas e de horticultura. Se a gente for parar para pensar, em maior ou menor grau, os colecionadores aí se envolvem por técnicas, conceitos, valores botânicos. A própria prática de horticultura, do cultivo, é bastante envolvente, é bastante atraente. Descobrir novas técnicas, aprender a propagar, gerar infrutescências, frutificação em antúriums, por exemplo, disseminar entre alguns colecionadores as próprias plantas cultivadas. Toda essa ideia, todo esse contexto é bastante atraente também para quem entra neste universo de coleção de plantas. Como vocês podem observar com uma certa frequência aqui no Fly Channel, ou até mesmo de uma maneira mais resumida no meu Instagram, Jardineiros Urbanos, as duas tônicas principais são essas: envolvimentos diversos, aplicações diversas em horticultura, cultivo e também um gostar aqui bastante acentuado pelos valores botânicos, as técnicas botânicas, as técnicas e detalhes que envolvem aí as condições, os fatores de microclima, substrato, iluminação, temperatura, umidade, a própria fisiologia, essa estrutura aqui, esta máquina natural, orgânica que é a planta, um ser vivo. E talvez o ponto que acabe catalisando, reunindo todos esses temas atraentes ao colecionador é a beleza da planta. Beleza que é bastante relativa. A gente tem aqui estéticas, um design muito diferente às vezes. Por vezes são formas, formatos que não têm uma atração pública, de domínio público, mais mainstream, contudo formas diferentonas, belas, porém diferentonas, atraem colecionadores, sem desprezar formas estéticas que sim, de uma maneira geral, entre 10, 15, 20 pessoas, as pessoas entendem aquilo como bonito e não necessariamente como estranho. Como assim, Fly? O sentido de beleza para as pessoas varia? Com certeza varia e a gente sabe muito bem disso. Eu costumo trazer uma referência sempre que eu falo nesse sentido estético que é diferente de pessoa para pessoa, ao exemplificar com o Anthurium veitch e o Philodendron X. As estéticas desses dois carinhas, a beleza que nós colecionadores vemos, nem sempre é atraente no sentido mais público. Minha mãe, por exemplo, acha super esquisito o Anthurium veitch e muito mais esquisito o Philodendron X. Não são plantas que propriamente ela associa com nossa, que beleza, que bonito. Então a beleza estranha para o colecionador faz bastante sentido, mas talvez no sentido mais público não faça sentido nenhum. Esses são alguns pontos que detalham aí alguns valores, algumas impressões que a gente tem sobre este universo de coleção e que são pontos que em algum nível de conexão fazem com que pessoas realmente se tornem colecionadores. A partir dessas ideias apresentadas aí na introdução, alguns seguidores há algum tempo, diante aí tantas espécies e tantas variedades híbridas agora de Anthuriums, eles vêm me pedindo o quê? Que eu organizasse em grupos estéticos, que eu trouxesse aqui uma maneira de organizar
determinadas variedades híbridas ou espécies a partir das formas. Pensei um pouco a respeito, cheguei a fazer 2 posts no Instagram. Esses agrupamentos que eu comecei a mostrar têm um caráter didático aí, para que eu pudesse ajudar, facilitar a visualização de determinados indivíduos, tendo como ponto de partida algumas características semelhantes. Pensei um pouco nisso, pensei nas formas e tudo mais, e a princípio, a partir deste episódio, eu consigo mostrar e apresentar para vocês 2 grupos bastante definidos na minha visão. Lembrando que é uma categorização minha, pessoal, em cima da minha visão, em cima do meu convívio e experiência com as minhas plantas, principalmente Anthuriums, e que organizei aqui com a finalidade de organização, didática e uma percepção mais clara dessas formas a partir de semelhanças em formas. Em outras palavras, os critérios estéticos que eu vou apresentar para vocês não tem nenhuma correlação direta, no caso, com valores, técnicas e práticas botânicas oficiais. Mesmo porque o valor estético, além de ser bastante subjetivo, para a botânica, à medida que a gente convive bastante com pesquisadores, a estética em si não é um fator realmente influente, não influencia tanto assim na visão da maioria dos pesquisadores. Óbvio que existem exceções, como eu já falei aqui, o Jay Vannini, ele tem sim um olhar de colecionador. E este pesquisador, possuindo um olhar de colecionador, ele acaba também separando as plantas por estética. Falando deste cara, deste pesquisador que é bastante conceituado internacionalmente, o Jay Vannini, ele criou um artigo muito bacana que eu já citei em outros episódios por aqui, deixei aqui na descrição, e neste artigo, que é vasto, detalhado e amplo, é bem longo, ele tematiza, o tema do artigo é basicamente com olhar estético sobre os aveludados, Anthuriums velutinos, Anthuriums por vezes iridescentes, que tem essa texturinha assim, esse toque camurçado, vamos dizer assim. Com base nesse referencial, que é um guia aí para muitos colecionadores leram este artigo, inclusive lá a gente consegue entender que existem 4 morfotipos ou ecótipos do Anthurium magnificum, não existe só aquele carinha de peciolo quadrado. Eu trago aqui para vocês o grupo que eu chamo de aveludados e com nervuras expressivas. Então esses seriam 2 destaques, 2 expressões bastante evidenciadas e estéticas. O contexto aqui, a textura aveludada e a presença bastante expressiva das nervuras. Um ou outro carinha que eu vá mostrar aqui, vocês possam até dizer assim, pô, mas esse carinha parece mais parte do segundo grupo que eu vou apresentar ainda, que são os darks e aveludados, ou aveludados e darks. Eu falo dark por quê? Porque dark, o sentido da palavra dark é diferente de preto. Dark, além de ser escuro, ele tem uma coisa de obscurecência, ele é obscuro. E realmente, se a gente for pensar, a palavra dark, com esse duplo sentido de escuro, preto e obscuro, faz mais sentido aí, visto o Anthurium Ace of Spades, por exemplo, muitas variações do Papiliolaminum. Então por isso que eu vou adotar para o segundo grupo aí, para o próximo episódio, Dark e aveludado, ou aveludado e dark. Hoje então eu vou apresentar para vocês o grupo dos aveludados com nervuras expressivas. Já de entrada eu vou mostrar aqui para vocês um carinha, uma variedade híbrida que é bastante emblemática, para não ficar muita dúvida. Um ou outro a gente vai ter essa discussão, mas esse carinha aqui não tem como duvidar. Eu estou falando aqui deste cara, formato bem redondão, a panqueca japonesa, o Anthurium dorayaki silver, tá? Esse é um carinha com fortes expressões aí das nervuras, principalmente o silver, né? Que é um cultivar do próprio dorayaki, que começou a nascer lá na Ásia, né? É um híbrido criado na Ásia, com as nervuras mais expressivas. E aí eles separaram, perceberam lá que essas características genéticas se mantinham e criaram este cultivar dorayaki silver com nervuras bem mais expressivas do que o próprio dorayaki.
standard, padrão. Esse cara então a gente vai ter o toque, o aspecto, a pegada aqui bastante velutina, camurçada e essa expressão bastante evidente das nervuras, tá? Esse então é um primeiro exemplo, híbrido no caso, com essas características. Pertencente a este grupo dos aveludados com nervuras expressivas, eu posso dizer que para mim, como colecionador, é um dos carinhas mais bacanas, mais bonitos, que se mais destacam aí, justamente pela forma que são desenhadas as nervuras, pela forma bem bolachuda do Anthurium. Este indivíduo é um jovem adulto, liberando muita inflorescência aqui, graças às técnicas e o sistema de nutrição que eu tenho trazido aqui para ele e tenho compartilhado aí com vocês no detalhe, tá? Ele é um dos híbridos bem mais resistentes à intermitência de clima. Eu transportei esse cara para uns 3 climas diferentes e muitas poucas folhas ressecaram assim, ó. Só essas folhas bem antigas, essas folhas vieram com este indivíduo à época, tá? E vejam só, ressecou um pouco, mas ele se mantém. Isso é uma característica interessante em boa parte ou em alguns híbridos que a gente tem aí hoje no mercado. Os híbridos, Anthuriums no caso, eles são bem mais resistentes numa média em relação às intermitências climáticas, principalmente quando o assunto é inversão térmica e intermitência, variação de umidade. Agora que a gente está entrando no outono e supostamente a amplitude térmica começa a se expressar aí nos próximos dias, essa variação de uma temperatura quente ao meio-dia e frio à noite, algumas folhas que ficaram bem perfeitinhas e persistiram muito bem aí no seu cultivo, podem começar a ficar feias. Isso acontece principalmente por causa da amplitude térmica. É normal na inversão mais abrupta de 10 ou mais graus a planta sentir mais e você ter ressecamento e amarelamento, e também por causa da variação de umidade. Em São Paulo, aqui no pico do inverno, 20% de umidade. É quase aí que um clima desértico, então as plantas vão sentir mais e haja umidificador funcionando, né? Eles não vão dar conta 100%. Voltando aqui para o Doraiaque Silver, tá aí um primeiro representante bastante emblemático, para não sobrar dúvidas quando eu falo do grupo de aveludados, toque velutino e expressão de nervuras bem evidentes, tá? Nervuras bem expressivas. Um segundo carinha aqui bem legal, que representa bastante, com bastante clareza este grupo, é o próprio Anthurium micheli. Vejam só. Mesmas características do grupo. Bastante aveludado e com as nervuras bastante expressivas. Daí que este carinha é um híbrido muito querido e tal, ele tem outras características, né? Pecíolo com alta presença de antocianina, ele fica rubro assim, roxo, sempre, não chega a esverdear, tá? A lâmina foliar em expansão é um deleite à parte, é como se a gente estivesse assistindo um bom seriado, um bom filme assim, pelo menos para mim. Quando eu estou observando dia a dia uma expansão como essa, eu fico realmente hipnotizado assim. As tonalidades roxas e escuras, é uma overdose aqui de antocianina, tá? A gente está falando basicamente de colorações que puxam a casca da jabuticaba, por exemplo. Isso no Anthurium é bem peculiar. E este carinha aqui é uma breed, é um cruzamento de muitas espécies, muitas variedades, feito lá nos idos dos anos 90, pelo Tim Anderson originalmente, e depois o Doc Block, atualmente dá sequência a estas obras, com design muito legal, tá? Muito bacana mesmo. Anthurium magnificum. Costumo dizer que o Crystallinum, Clarinervium, Magnificum são excelentes aí, portas de entrada para o novo colecionador que quer começar a lidar com os velutinos e com as nervuras expressivas, que vê beleza neste tipo de estética. Eu posso dizer, inclusive, que a estética aveludada e com as nervuras mais específicas é até um pouco mais popular do que a estética do segundo grupo, Dark e aveludado, que eu apresentarei aí numa sequência, tá? É mais popular, muito mais gente gosta dessa estética
do que os darks, para falar a verdade. Este indivíduo aqui em questão, ele foge um pouco dos padrões de forma de folha e até mesmo de espessura das nervuras do Anthurium magnificum, com uma forma mais típica, tá? Ele foi um indivíduo selecionado numa ninhada que eu encontrei lá, e eu notei que desde juvenil, essa aqui é uma folha remanescente, desde jovenzinho ele tinha uma aparência um pouco diferenciada. Ele seria um pouco mais longo, essas ondulações nas bordas começaram a se manifestar, ondulações também nos lobos, tá? E as nervuras um pouco mais estreitas. Mas o Anthurium magnificum também é um bom representante deste grupo, aveludado e com uma expressão maior em nervuras. Híbridos do Anthurium magnificum tem aos montes espalhados aí. O Guilherme da Tropicalia, inclusive, mostrou algumas variações aqui possíveis no episódio, variações de híbridos, tá? O magnificum habita o Brasil aqui há algumas décadas e neste tempo foi possível aí, naturalmente, ou por intervenção humana em cantos diferentes do Brasil, aconteceu aí muitas hibridações a partir do magnificum com uma ou mais espécie, né? São décadas aí, então a gente pressupõe que tem muitas misturas. São indivíduos aí de terceira, quarta, quinta geração. Esse aqui é um puro magnificum mais puro, não tem misturas aqui, porém com essa variabilidade genética bastante acentuada. O Anthurium magnificum, em geral, mesmo vendo o artigo do Giovannini e os 4 morfotipos ecótipos, eles tendem a ser bastante arredondados, tá? O Anthurium zipper, que é um potencial híbrido e ou uma mutação do Anthurium cristalinum, ele também representa muito bem este grupo, é bastante velutino, com as expressões de nervura bem evidentes, tem uma característica muito legal, que tem essa intermitência. A parte do zíper aqui, ele às vezes sobe só um tanto assim, preservando esse aspecto cordato, e às vezes ele é totalmente peltado. E essas folhas vão criando formas muito diferentes. Eu não sei se eu vou ter uma folha aqui para mostrar do totalmente peltado, e é intermitente. Ele vai revezando assim essas formas, e isso dá um dinamismo estético bem legal para essa variedade híbrida ou mutada ou ambas, tá? Cresce bastante, fica bem folhudão, e o que nos leva a crer que ele é uma mutação, que ele é um híbrido ou talvez uma mutação ou ambas, é que a infrutescência, os frutos, ó, eles amadurecem amarelo. Isso foge bastante do padrão, tá? Amarelo, laranja, tá? É bem legal, é um carinha bem charada, entre outros charadas que a gente tem aí no Brasil. Um outro híbrido que eu coloco também neste grupo dos iridescentes, aveludados, com nervuras expressivas, é esse cara aqui, produzido pelo Scott Cohen, um híbrido de segunda geração já com 3 espécies. Anthurium magnificum norte, matriz, X cristalinum, X warocqueanum. Então o pai é um cristalinum X warocqueanum e o parental mãe é o Anthurium magnificum norte, tá? Ele representa muito bem esse grupo. Deve crescer relativamente bem aí a partir dos parentais que ele tem, né? Pecíolo com bastante presença de antocianina. É um pecíolo com a forma bem engraçadona porque ele é cilíndrico, mas tem 2 aletas, tá? Que são essas asinhas aqui, ó, não sei se vai dar para ver. Normalmente essas aletas, elas ficam nas bordas quadradas do Anthurium magnificum, do pecíolo do Anthurium magnificum. E aqui ele é cilíndrico. É um carinha bastante bacana. Se a gente for pensar, os 3 parentais também são importantes aí no rolê e caracterizam esse grupo. A gente está falando do Anthurium magnificum norte, do Anthurium cristalinum, que é uma outra espécie clássica aí de entrada de coleção, e do Anthurium warocqueanum, que é um classicão super emblemático quando o assunto é coleção de Anthuriums, tá? Todos eles também podem ilustrar muito bem este grupo dos aveludados com as nervuras expressivas.
Embora juvenis ainda, e a gente não consegue notar com tanta clareza a expressividade em nervuras, esses dois carinhas são clones, por incrível que pareça, e eu vou contar para vocês já já por que é diferente assim. A gente tem aqui um outro integrante deste grupo, que eu entendo que representa bem o grupo dos aveludados com as nervuras expressivas. A gente fala aqui do Anthurium King of Spades, HU, de Rajiuli ou King of Spades. E ambos aqui, ó, são clones, carregando as características aveludadas, velutinas, não estão ainda com nervuras expressivas porque são muito juvenis, ou melhor, eles resetaram aqui no caso. Esta é a apical, que por incrível que pareça está mais atrasada do que a muda basal aqui, tá? E notem só um tema bastante interessante aí da botânica, por acaso da fisiologia das plantas, mas poderia ser a fisiologia dos animais, que é a plasticidade fenotípica. Traduzindo esse palavrão, embora esses dois caras sejam clones idênticos geneticamente falando, no código genético do King of Spades você vai ter lá escrito uma variação grande de formas que vão se ativar ou não a partir da influência de ambiente, fenótipo, desde o corte. Corte no caso aqui do King of Spades, corte no caso do Regale, é uma influência de fenótipo muito forte, tá? Então só desse corte aqui, eu ativei aqui linhas genéticas que despertaram formas bem diferentes. São plantas idênticas, essa um pouquinho mais desenvolvida do que essa, mas vejam só como a carinha dessas duas folhas puxam para estéticas em um design muito diferente uma da outra, né? Eu achei bem interessante isso. King of Spades aí traz essa visão, esse teste de a gente brincar e entender melhor a plasticidade fenotípica que existe em determinadas espécies, ou aqui no caso, muito possivelmente um híbrido também, uma mutação, não se sabe, no caso do HU, King of Spades, mas isso é contido na sua genética, tá? Por isso é muito comum e é muito rápido a gente ver variações com nomes diferentes, cultivares diferentes do próprio King of Spades, porque a natureza genética que se transforma de acordo com fenótipos diferentes é muito influente aqui nesses carinhas, ou melhor, neste mesmo carinha dividido em duas partes, tá? Um híbrido brasileiro que também representa bem essa característica aveludada com nervuras expressivas é o Anthurium magnete aqui, um híbrido de Magnificum com Anthurium forget. Ele perdeu bastante as nervuras finas do Forget Dark, que o pessoal chama, né? Inclusive o Anthurium Forget Dark eu vou apresentar no outro grupo, grupo 2 de Darks e aveludados. O Magnificum aqui reforçou as nervuras. E o estado peltado, que é do Forget. Nessa situação aqui eu tenho mantido a técnica de hidroponia passiva, que a Tatila mostrou muito bem neste episódio aqui da tela ou da descrição do vídeo, tá? Tá na hora até de trocar de pote, porque está super bem enraizado, mas mesmo neste contexto, com raiz aérea se desenvolvendo muito bem aqui, ó, a partir da umidade alta constante da estufa profissional, estufa vertical, o carinha está crescendo muito bem, mesmo meio apertado aqui. Mas o destaque aqui, para este caso, além das características estéticas, é a técnica da hidroponia passiva, que funciona muitíssimo bem, tá? Uns materiais diversos que a Tatila menciona no episódio e água. E aí depois, nutrição, sistema de nutrição constante periódico. Essa relação do material muito inerte com o costume, a cultura da adubação semanal, mensal, quinzenal, enfim. Anthurium magnete, outro representante do grupo. As breeds clássicas da Silver Chrome Gardens, SKG, como o Anthurium SKG Silver, o Grey, Pink Lemonade, esses carinhas também são ótimos representantes deste grupo, aveludados e com nervuras bastante expressivas. No caso aqui, a gente tem aquela relação parental
com as produções de Tim Anderson, que na decorrência aí o Doc Block assumiu como Antúrio Micheli. Esse indivíduo aqui meu do Antúrio SKG Silver, pelo menos esta lâmina foliar, é praticamente idêntica ao que eu vejo no Micheli em determinada fase de expansão, tá? O SKG Silver em si, ele vai começar a tomar outras formas aqui, vai ficar com as nervuras muito expressivas, embora nessa fase lembre muito o Micheli, o indivíduo mais adulto ganha características bastante distintas, numa mescla, eu poderia dizer, entre o próprio Micheli e o Anthurium Fairchild, que é um híbrido que surgiu lá em Fairchild. Anthurium Zara, este indivíduo aqui estava travadaço. Troquei de lugar, coloquei aqui na estufa profissional e em dias ele retomou as atividades. Olha como ele já está. Mudou bastante do que era. Para quem acompanhou os episódios sabe o que estou falando. Ele é parente também do Micheli, do SKG em algum nível. E este indivíduo aqui, que provavelmente é corte, é clone, ele está ganhando uma estética bem legal, tá? A minha grande preocupação é que o meu indivíduo do Zara fosse relativamente diferente do Micheli. Eles são muito parecidos, você vai ver mais alteração e diferença na lâmina foliar em expansão. O Micheli puxa aí para tons mais escuros, vermelhos, roxos, e o Zara para um vermelho mais claro, alaranjado na folha em expansão. Esse carinha está com uma forma distinta do meu Micheli, e isso era importante para mim aqui em termos de coleção, tá? Agora, a partir do Anthurium Carla Black, a gente pode começar a entrar numa discussão, num aspecto mais subjetivo de opinião, de que se a gente acha que faz parte do grupo 1, que é dos aveludados com nervuras expressivas, ou se tendencia mais para o grupo 2, que é Dark, são plantas com lâminas foliares em expansão principalmente obscuras e escuras, associadas aí com aspecto velutino. Eu ainda consideraria o Carla Black integrante deste grupo, dos aveludados com as nervuras mais expressivas. Acontece que alguns indivíduos, devido à variabilidade genética, alguns indivíduos Carla Black, as nervuras elas ficam falhando sobre a lâmina foliar. Elas não dão essa continuidade clara que a gente vê nesses dois carinhas. Elas meio que falham às vezes. E como o Carla Black, por natureza, tem uma lâmina foliar mais escura, inclusive do que Magnificum, Crystallinum, Clarinervium, talvez daria aí para a gente entrar numa discussão. Mas por hora, eu colocaria a Carla Black também como integrante deste grupo, aveludados com nervuras expressivas. Pelo menos estes dois indivíduos, tá? O Anthurium Magnificum X Papililaminum e Jardim também enquadraria neste grupo. Ele é bastante velutino, herdado de ambas as espécies. Ele tem as nervuras também bastante expressivas, tá? Só que vocês vão começar a notar que as nervuras ficam um pouco mais afiladas. Elas não mancham, não borram na folha. Vão começando a assumir um visual, uma estética, um design mais de filamento, de fio, que é o que vai caracterizando inclusive os darks aveludados, ó, tá? Então aí fica um ponto de discussão, de conversa entre nós. E o Anthurium Red Maju, uma mutação, um híbrido também. No caso aqui provavelmente ele é um híbrido e uma mutação. Embora vá assumindo as características de dark e nervuras mais longilíneas, estreitas e finas, eu ainda o colocaria neste grupo de aveludados com as nervuras expressivas, tá? É muito bem desenhado ainda, quase que de ponta a ponta. É bastante aveludado esse cara. Então este agrupamento a partir de estética é algo que eu comecei a pensar a partir de solicitações de usuários para eu tentar facilitar a visualização das coisas aqui. São muitas espécies, muitos híbridos. Existem alguns carinhas que estão mais em voga hoje do que outros, né? Alguns são clássicos, como o Anthurium Magnificum. Outros são mais trend do momento, como o Dorayaki, por exemplo, eu poderia dizer assim. Alguns colecionadores veteranos até de orquídeas, por exemplo, estão iniciando agora a coleção de Anthuriums. Vê aí um caminhar interessante em relação à coleção de Anthuriums. Eles me trazem um pouco dessas dúvidas, diante vasta variedade,
E eu acho que é dessa forma aqui eu trouxe híbridos e espécies que entendo que são legais para o colecionador ter e que apresentam essas características em comum, de lâminas foliares aveludadas com as nervuras bastante expressivas. E no próximo episódio relacionado ao tema, a gente vai falar do grupo 2, que são os darks e aveludados, como esse carinha aqui, ó, que é uma variação do Papililaminum, tá? Cara bem bulado, mais arredondado. E foi assim, meus queridos colecionadores. Aqui, ó, um representante bem evidente do que é dark e aveludado. Anthurium Papililaminum regardens.